Ok. Hoje é dia 12 de março de 2016. Nós vamos começar noções iniciais de matemática financeira. Essa pasta vai estar na pasta do Instituto Pensadores, é a pasta matemática financeira, o arquivo é noções, tá? Que nós estamos vendo agora. Então, vamos ver o que é isso, na verdade, né, gente? Por que matemática financeira? Por que a gente trabalha com isso? Por que a gente precisa disso? A gente precisa, na verdade, no nosso dia a dia, né? O que acontece? Do que a matemática financeira trata, né? Ela trata dos juros, praticamente disso. Juros é como se fosse um preço que você paga pelo dinheiro. Se você pega emprestado um dinheiro hoje, por exemplo, daqui a um tempo você é obrigado a pagar ele de volta para o banco, não é? Você paga o principal que a gente fala, ou seja, o valor que você pegou emprestado e mais os juros. Banco, vocês sabem que não é treinado para perder, né? Então ele sempre tira alguma coisa de você. Então, além do que você pegou emprestado, você paga algo a mais. Esse algo a mais chama-se juros. Quando você põe o dinheiro na sua poupança, numa aplicação, por exemplo, é semelhante, só que depois de um certo tempo você vai receber juros e não pagar. Por exemplo, quando você põe na poupança, daqui a um mês, se você quiser resgatar o seu dinheiro, você vai resgatar o que você colocou e mais os jurinhos que o banco vai colocar para você, não é? Todo mundo sabe disso? A respeito da poupança, a respeito de empréstimos. Talvez o Gabriel ainda não saiba muito sobre isso, né, Gabriel? Mas, geralmente, quando você coloca um dinheiro na poupança, geralmente o que você faz? Por exemplo, colocou R$100 hoje. Aí daqui a um mês, o banco vai lá e te deposita uma coisinha de nada, que hoje em dia é quase nada, né? É 0, alguma coisa que eles te dão. O banco tira de você, mas te dá e não dá muito não, né? Mas vamos supor que ele fosse te dar 10%, vou dar uma ideia. Ele diz assim, vou te dar 10% ao mês. Quando ele fala isso, ele está querendo dizer o seguinte, do valor que você depositar, ele vai te entregar 10% daquele valor a mais. Então, por exemplo, você depositou R$100 hoje. Isso aqui data de hoje. Aí você tem ao longo dos meses. Você tem uma série de coisas aqui. Por exemplo, essa aqui é chamada data zero. Vocês vão começar a se acostumar com isso. Essa data zero chama-se a data de hoje, ou seja, hoje eu apliquei R$100 na poupança, tá? Ora, daqui a um mês, né? Então, no primeiro mês, vamos ver quanto que ele vai ter? Olha só. 10%, isso é uma fração. Lembra que a gente chegou a falar na aula passada? Gabriel que está chegando agora. Todo percentual, ele pode ser escrito na forma de fração, onde o denominador é 100. 10 por, o por em matemática é um traço de fração. E 100 é o denominador, ou seja, 10 por cento. Aí você lê isso aqui, ó. Tá? Ora, se eu vou calcular 10% de uma quantia qualquer, tá? Eu vou fazer assim, ó. Vou fazer 10 por cento. O D em matemática é a multiplicação, né? E vou colocar aqui a quantia. Deixa eu botar uma quantia diferente aqui, porque senão a pessoa vai achar que esse 100 é o mesmo desse. Deixa eu botar uma quantia diferente aqui, só para ficar mais fácil de diferenciar. Vamos supor que você botou 200, tá? Aí, beleza, ele vai calcular 10% de R$200. Ora, R$200 foi o que você botou. 10% é o que ele disse que vai te dar a mais. Ora, então vamos fazer essa conta, olha. Quando você tem divisão e multiplicação, você pode cortar 0 de cima com 0 de baixo. 0 de cima com 0 de baixo. Qualquer 0 em cima com qualquer 0 embaixo, tá? Então aqui é denominador e esses que estão em cima são numeradores. Aqui é como se fosse 200 sobre 1. Então ficou assim, ó. 1 vezes 20, 20. Ah, tá, então significa que ele vai te dar R$20, né? No primeiro mês. Claro que isso não é uma poupança normal da gente do Brasil, né? Nenhuma poupança dá 10% ao mês. Mas é só para fazer uma conta mais fácil. Então, olha só, ele colocou 200 na poupança, no segundo mês ele vai ter
220, ou seja, aquilo que você colocou e mais 10%, tá? Isso aqui, gente, é vou fazer juros simples. Por que juros simples? Juros simples é aqueles juros que você calcula somente uma vez. Eu calculei aqui R$20, em cima de R$200, que foi a primeira quantia que você aplicou, né? Então, a partir de agora, você vai continuar recebendo sempre R$20, ó. Daqui pra cá, mais 20. Então, vai dar no outro mês, no segundo mês, né? 10% é só em cima do capital, né? Exatamente. Isso é juros simples, tá? A gente vai se acostumar com tudo isso, que a gente vai fazer muito exercício, tá? Não se preocupe. Então, olha só, no terceiro mês agora, mais 20, né? 200 e... olha lá. E assim vai. Então, sempre a primeira data, a data da aplicação, ou a data que você pegou dinheiro emprestado, seja qual for, é sempre a data zero. Hoje é sempre a data zero. A pessoa fala, mas não é data 1? Não. Porque de hoje a um mês é que realmente vai ser a data 1. Então, a gente não põe 1, 2, 3, 4, não. A gente põe 0, 1, 2, 3, 4, entendeu? Porque tem que decorrer todo um mês para fechar realmente 30 dias. Então aqui não tem 30 dias, aqui é 0 dias. Na verdade, pra gente é essa, entendeu? E, então esse daqui, só para vocês terem uma noção, isso tudo aqui é juros simples, tá? Então vamos dar uma olhada na apostila no que ele fala aqui, ó. O que é matemática financeira, né? Vamos dar uma lida nele. Ele fala assim, ó, matemática financeira é o ramo da matemática que se ocupa do estudo do valor do dinheiro ao longo do tempo. Seu campo de aplicação são as operações financeiras, entendendo-se como tais as de empréstimo, financiamento, aplicação e investimento. Seu principal objetivo é fornecer instrumentos matemáticos, no caso fórmulas, tabelas, gráficos, diagramas, que permitam a análise e a comparação de operações financeiras e a tomada de decisão quanto às mesmas. Ou seja, você vai saber, por exemplo, qual aplicação que te dá mais dinheiro. Aí você poder tomar uma decisão quanto à aplicação que é melhor para você. Para você saber tomar essas decisões, você tem que saber fazer essas continhas aqui, entendeu? Aí ele fala assim, capital, tá vendo? Ele põe a letra C. Ele fala assim, vamos supor que você resolva aplicar seu dinheiro em um banco ou qualquer outra instituição financeira. A quantidade de dinheiro utilizada na aplicação é chamada de capital. Assim, para as nossas finalidades, capital C, grande, é a quantidade de dinheiro que vai ser transacionada, ou seja, emprestada ou investida. Tanto faz se você pegou emprestado o dinheiro ou se você investiu o dinheiro no banco, né? Se você pegou emprestado, mais uma vez, você vai pagar esse dinheiro de volta ao banco e vai pagar mais juros em cima. Quem começa a pessoa é o juro. É. E se você investiu, né? Você vai receber esse dinheiro de volta com juros no final. Então, estão notando que são duas operações diferentes, mas as duas operações têm juros. Uma você paga para o banco juros, né? E na outra você recebe juros do banco. Mas a conta é a mesma. Sim, você vai também, por exemplo, se for 10% ao mês, você vai calcular 10%, por exemplo, vamos supor que aqui eu tivesse pego R$200 emprestado do banco. Aí ele falou, não, se você ficar um mês com esse dinheiro, eu vou te cobrar 10% ao mês de juros. Aí no final do primeiro mês você teria que devolver ao banco 220 e não só 200, entendeu? Isso aí, isso se aplica às duas situações. Então olha só, vamos dar nomes aos bois, né? C, que é o capital, aqui nesse caso vai ser o quê, ó? R$200, que é o valor que eu apliquei aqui na data zero, tá vendo? Apliquei, eu peguei emprestado, mas aqui é o mais funciona melhor como a aplicação, uma poupança, por exemplo, né? Juros, J, ele fala assim, considere que a sua aplicação tem a duração de um mês. Você ficará privado do capital aplicado durante esse período, não poderá utilizá-lo, pois ele se encontra em poder da instituição para a qual você o emprestou. Como compensação
compensação pela impossibilidade de utilizá-lo, a instituição paga a você um valor, que iremos chamar de juro. Então, juro, ou J, é a remuneração pelo uso do capital por um intervalo de tempo. Ou seja, nesse caso aqui, os juros é R$20. Tá, Gabriel? Aí ele vem, ó. Esse intervalo de tempo durante o qual o capital é aplicado denomina-se prazo. E iremos representá-lo pela letra T. Eu também uso a letra N, porque tem provas, tem concursos que pedem com a letra N e tem concursos que pedem com a letra T. Então você já fica mais ou menos preparado, sabendo que ele pode falar que é N ou T. Tá? Então, N ou T. No nosso caso aqui, ó, eu vou chamar a aplicação só de 3 meses, tá? Vou dizer que a duração é de 3 meses. Vou apagar aqui, ó, não vai ter mais nenhum período, vai acabar ali no 3º mês, tá bom? Então, aí agora sim, montante, que é o M. Montante M é a soma do capital C, grande, aplicado no início da operação financeira com os juros, J, acumulados no final do prazo de aplicação. Então, repara, se eu falar que a aplicação teve 3 meses, qual o total de juros que eu paguei nessa aplicação? Qual o total? Ó, 20 mais 20 mais 20 deu R$60, não foi? Então, o montante dessa aplicação, que é capital mais juro, tá? O montante será capital, deixa eu fazer logo, vai ser 200 mais 60, ou seja, 260. Aí eu vou corrigir aqui, já vou botar logo 60, tá? Vou considerar tudo uma coisa só, ó. Aplicação de 3 meses, o montante ficou 260, então você aplicou R$200 e no final de 3 meses você resgatou 260. Supondo que você aplicou, por exemplo, numa poupança, fundo de ações, seja o que for, tá? Do banco. Ok? Agora, ele fala em taxa de juros, ele chama da letrinha I. Olha só, ele fala assim, ó. Consideremos que o capital aplicado seja igual a 10.000 unidades monetárias. Quando ele fala assim, 10.000 unidades monetárias, significa R$10.000, $10.000, 10.000 francos, 10.000 euros. Pode ser qualquer moeda do mundo, tá? Isso, é 10.000 unidades monetárias. A unidade monetária pode ser qualquer uma que você queira, pode ser reais, pode ser dólares, tá? Entendeu? Aí ele fala assim, consideremos que o capital aplicado seja igual a 10.000 unidades, aí ele fala, poderia ser real, dólar, franco, marco, etc. E que o juro cobrado seja de R$100 pela utilização desse capital por um mês. Se dividirmos o juro pelo capital, vamos obter a fração 100 sobre 10.000, que aí se você fizer, ó, 100 sobre 10.000. Olha lá o que eu falei, ó. Pode cortar para cada zero em cima, você corta um zerinho embaixo. Olha lá. Para um zero em cima, você corta um zero embaixo. Ou seja, fica 1 sobre 100, não é? Não foi o que sobrou? Ah, agora eu posso pegar a fração, toda a fração que tem denominador 100, ela vira percentual, ela vira isso aqui, ó. Olha lá. Ou seja, eu posso dizer que isso é 1%, tá? O caminho de ida e o caminho de volta funcionam. Então, ele fala assim, podemos dizer então que o juro cobrado é igual a 1% do capital ao mês, tá? Qual a diferença entre taxa de juros e juros? Sim, boa pergunta. Ele perguntou assim, qual é a diferença entre taxa de juros e juros, né? Juros, gente, é o valor em dinheiro. Depois que você calculou a taxa em cima do principal, ele é um valor em dinheiro que você vai somando o teu capital. Taxa de juros é isso aqui, ó. Eu tinha colocado aqui, já tinha deixado aqui, ó, para vocês verem, ó. Ou seja, ele é o percentual que você vai ganhar em cima do seu dinheiro. O valor em dinheiro que você calculou está aqui. 10% ao mês, em 3 meses deu R$60. Beleza. Então a diferença entre juro e taxa de juro. Juro é o valor em dinheiro realmente que você vai receber.
E a taxa é a conta que você vai fazer com o capital que você aplicou para obter esse valor em dinheiro. Entendeu? Esse valor em dinheiro equivale a essa taxa. Tá? Eu vou aplicar a taxa em cima do capital. Diga. Então, os juros é o dinheiro propriamente. É dinheiro propriamente, isso. Aí quando o pessoal fala, quantos por cento de juros? Isso. Na verdade seria quantos por cento da taxa. Ou seja, isso. Quanto de taxa que eu estou recebendo. Entendeu? Ou seja, 10%. Perfeito. Ele vai dizer assim, não, em 3 meses você recebeu 60%. Aí você vai, peraí, quanto dá isso por cento ao mês? Você pode perguntar isso também, né? É isso aqui, é o I. Tendo uma compra também. Isso, você está comprando um computador. Aí o lojista fala para você assim, olha, você pode comprar em 3 vezes de tanto. Aí você, ou então à vista, com desconto, não é? Acontece tanto isso, né? Aí você pode descobrir qual é a taxa que estava lá embutida, porque ele colocou uma taxa, a loja colocou uma taxa para parcelar em 3 vezes. E outra coisa, quando você vai na loja e o cara fala assim para você, é R$900 à vista ou em 3 de 300. Ou seja, fica 900 do mesmo jeito, não fica? Você tem direito a pedir desconto no valor à vista, sabia? Pois é, a maior parte das pessoas não sabe. Porque o valor, se ele está dizendo que pode fazer em 3.300, é porque tem uma taxa embutida lá. Porque eles sempre falam que é a mesma coisa. Não, ele fala que é a mesma coisa. Não tem juro, não. Não tem juro. É a maior mentira. Ele está enganando a gente. Exatamente. É uma forma que já está até instituída, né? Porque hoje em dia todo mundo fala isso, né? Você paga assim, paga 900, então paga em 3.300. Quando ele falou isso, ele já se condenou. Por quê? Ele está dizendo que ele está cobrando juros de você. Porque se ele dissesse assim, não, peraí, tá, é 900, mas aí eu faço em 3 de 350. Aí já está sendo mais honesto. Porque ele já está revelando os juros realmente que ele está cobrando como você. se fosse morrer aos poucos, né? Exatamente. E é campeão, isso aí é ponto frio. Campeão. E aí quando eu estou numa compra dessa, quando eu sou boba, né, já fico, olha só, eu vou pagar à vista, eu quero pagar menos do que esse valor aí. Não, mas não tem juro. Eu falo, tem juro sim. O Código de Defesa do Consumidor, ele mostra isso. E a gente sabe, eu sou professora. Aí eu falo, não, eu sou professora, eu sei, professora de matemática, eu sei que tem juro aí. Aí já quebra o valor, tudo bem, tá. Não, deixa que eu vou falar com o gerente, eu vou dar um jeitinho, daqui a pouco já acontece o desconto. É terrível, gente. Ele está falando aqui nas taxas de juros, na página seguinte, ele fala assim, a taxa de juros nada mais é do que a porcentagem do capital que será paga a título de juros após um determinado período de tempo. Foi o que eu falei agora há pouco, né? Aí lá embaixo ele fala assim, a taxa de juros sempre é referida a um período de tempo, denominado periodicidade da taxa de juros, e que normalmente é abreviado conforme os exemplos abaixo. Então, por exemplo, AD ao dia, AM ao mês, AB ao bimestre, AT ao trimestre, AQ ao quadrimestre, AS ao semestre, AA ao ano, tá? Então a taxa ela pode ser ao ano, ela pode ser ao trimestre, ao quadrimestre, ao mês, tanto faz, tá? Representação da taxa de juros, agora é isso que nos interessa, vamos lá. Você tem a forma percentual, por exemplo, se você quiser falar 100%, é desse jeito aqui. Agora, existe uma outra forma, que é chamada forma unitária. E existe a forma fracionária, né? Isso que eu estou escrevendo aqui não tem na apostila, por isso vocês vão precisar copiar, tá? Mas não precisa copiar agora, enquanto dá tempo. Calma aí. Então, olha só, você tem a forma percentual, você tem a forma fracionária e você tem a forma unitária. Vamos ver o que é cada coisa? 100%, na forma fracionária, eu escreveria assim, ó, 100%. Então, por cento
é sobre 100. A mesma coisa você falar por cento ou escrever sobre 100 é exatamente a mesma coisa, tá, gente? Agora, quando você divide 100 por 100, dá quanto isso em... Ah, então 100% é a mesma coisa que 1. Pensa comigo assim, por exemplo, eu tô, sei lá, fiz uma aposta com fulano que eu ia ganhar, que se eu ganhasse, eu ganharia 100% do capital que eu apostei. Se ganhar 100% do capital que você apostou, seria o quê? Vamos supor que você... Exatamente, ou seja, seria você pegar e somar, por exemplo, vamos supor que você apostou R$200. Seria você ganhar R$200 em cima desses 200. Ou seja, é uma vez os R$200. Por isso que a fórmula unitária de 100% é 1. Porque, na verdade, pergunta assim, quanto você quer ganhar? Eu quero ganhar 100%. Quanto que você apostou? Foi 200? Então tá. Então você vai ganhar 200 vezes 1. Entenderam? Você vai receber de volta R$400. Você apostou 200 e ganhou 200 ainda por cima. Quando foi? Ou seja, você, como ele falou, você recebe o dobro. Porque você aplicou, você apostou 200 e ganhou 200. Mas lembre-se, o que você ganhou foi 200 e não 400. 400, porque 200 você já tinha apostado, você já tinha tirado do seu bolso para apostar. Ou seja, só retornou ao teu bolso aqueles 200. Mas o ganho real foi uma vez 200. Isso é um erro que muita gente comete nas provas, nos concursos, no Enem, direto. Por quê? Porque não sabem que 100% é uma vez o valor inteiro. Pensa que é 2 vezes, entendeu? E 2 vezes não é 100%, tá? Cuidado com isso. Eu fiz questão de fazer essa tabela aqui, porque essa tabela, gente, é definitiva. Se vocês depois, vocês vão copiar, vocês vão ter essa tabela, procura sempre ler, ficar sempre por dentro disso aqui, porque isso aqui é definitivo, isso aqui vai ajudar vocês no resto da vida. Então, por exemplo, vamos ver outro percentual aqui. Qual seria a forma fracionária dele? Oi? 5 sobre 100. Tá. E a forma unitária seria você dividir 25 por 100. Agora vamos ver como é que faz isso, né? Você pega assim, ó. Toda vez que eu dividir um número por 100, 10, 1000, você repete o número aqui, 25. Quer dividir por 100. 100 não tem 2 zeros. Então você vai pegar aqui, ó. Primeiro, outro conceito importante. Todo número inteiro tem uma vírgula escondida aqui na extrema direita dele, tá, galera? Qualquer número inteiro. Eu estou escrevendo 2. 2. É o número inteiro. Mas ele tem uma vírgula aqui sempre. Todo número inteiro tem. Então, ó, 25, você põe a vírgula, expõe a vírgula. Eu tenho 2 zeros. Eu vou andar 2 casas para a esquerda. Quando eu divido, eu ando para a esquerda. Quando eu multiplico por 100, 10 mil, eu ando para a direita. Você já viu isso, né, galera? Ó, 1, 2, vírgula. Tá? Então, ó, põe um zero aqui. Ou seja, 25 sobre 100 é 0,25. Professora, 0,25 na forma unitária é diferente da forma fracionária que é 0,25 sobre 100, né? 0,25 sobre 100 não, mas não vai ser. É 25 sobre 100. Não, mas existe, não existe. Mas aí 0,25 sobre 100, Renato. É porque eu vejo nos noticiários os números bem pequenos. É outra coisa, tá? É outra coisa. É isso aqui. É outra coisa. Então aí você faria isso, ó. 1, 2. Não é 25%. Isso aqui. Isso. Quando eles falam no jornal 0,25%, aí é um valor muito, muito pequeno. É 0,0025, tá? Que confunde. Verdade. Toda vez que ele falar tantos por cento, você vai dividir aquele valor ainda por 100 para achar a forma unitária, tá? Então pensa aqui, se aqui é 1, a forma unitária do 100% é 1, 25% teria que ser 0,25, por quê? Porque se você pensar aqui, ó, vamos fazer aqui rapidamente, 0,25 mais 0,25 dá quanto? 0,5. Exatamente, ou 0,50, que é metade de uma unidade.
Se eu somasse de novo 0,25 mais 0,25 aqui, ó. Se eu somar isso tudo, vai dar... Ou seja, 0,25 é 1/4 de um inteiro. 25% é 1/4 da tua quantia. Por exemplo, eu apliquei R$1.000 na poupança e eles disseram para mim que vão dar 25%. É claro que isso é sonho, né, aqui no Brasil. Mas vamos supor que desce. Ele vai dar, na verdade, 1/4 para você em dinheiro de volta no mês seguinte, ou seja, R$250. Entendeu? Então essa fração aqui, vou fazer aqui para vocês verem, é a mesma coisa que 1/4. Porque se você dividir por 25, 100 dividido por 25 dá 4. 25 dividido por 25 dá 1. Ou seja, se você cancelar aqui em cima e embaixo por 25, dá 1/4. Então, calcular 25% de qualquer coisa é calcular 1/4 dessa coisa, dessa quantidade. Tá? Você já viu essas quantidades, né, Gabriel? Legal, tá revisando, beleza. Então, olha só. Forma percentual, forma fracionária, forma unitária. Porque todo percentual, ele pode ser uma parte de um inteiro, tá? No caso aqui é 0,25, que é 1/4. Vamos pegar o outro percentual? Deixa eu só escrever isso aqui, ficou meio torto. Né? Vamos ver aqui, tem outros exemplos aqui bons, ó. Ó, 2,5%, Renato. Olha lá. Como é que ficaria a forma fracionária dele? 2,5 sobre 100. Seria 2,5 sobre 100, não é isso? Olha lá. Só que esse tem vírgula aqui, ó. De novo, para dividir por 100, você coloca o número. Isso. São 2 zeros, eu vou andar 2 casas para a esquerda. Olha lá. 1, 2, vírgula. Terminou de andar, gente, passa vírgula. Assim, ó. Então fica 0,025. É um valor ainda menor do que 1. Ou seja, está diminuindo aqui, tá vendo? Deixa eu escrever direitinho. Eu vou pedir vocês copiarem essa tabela agora, porque eu vou continuar. Eu vou apagar e vou botar outros percentuais para a gente fazer, tá? É só copiar assim, ó. As colunas e as linhas aqui, ó. Entendeu? Assim, ó. Olha só. 0,45%. Qual seria a forma fracionária dele? 0,45 sobre 100. Isso. Nota que não foge disso, tá? É sempre assim. Bom, para dividir por 100 de novo, é só você andar com essa vírgula aqui 2 casas para a direita, não é isso? Ó, escreve ele aqui, ó. Faz assim, ó. Como eu faço sempre, escreve ele do jeito que ele veio. Aí vem, ó, pega a vírgula e vai. 1, 2, vírgula. Aí preenche as casas que faltam com zeros, tá? Então, isso, Renato, usando a tua pergunta que foi boa, 0,45, era 0,25, lembra? Aqui, então, fica 0,0045, é uma parte muito pequenininha do inteiro, não é? É muito longe de ser um inteiro isso aqui, né? Vamos pegar outros exemplos. Como é que ficaria fracionário? 35,5. Muito bem, Gabriel. 35,5 sobre 100. Como é que eu faço? De novo, põe ele aqui, ó. Escreve ele do jeito que ele veio. São 2 zeros, então são 2 casas para a esquerda. 1, 2. 0,355, né? Beleza. Mais um percentual aqui só para a gente praticar. Ou seja, no jornal eles falam muito 0,5%, né? Isso
ser 0,5%. Como é que ficaria a forma fracionária dele? Isso. Beleza. Aí você vem, ó, escreve ele aqui. Tem que andar 2 casas para a esquerda. 1, 2, 0,005, tá vendo? Então essa aqui sempre vai ser a forma unitária. Deu dúvida, bateu dúvida, a gente faz isso, ó, faz o quadrinho, forma percentual, forma fracionária, forma unitária. Nunca você vai errar se fizer desse jeito. Porque às vezes o professor, no curso, normalmente nos cursinhos, o que eles fazem? Eles fazem isso aqui, ó, forma percentual e já cai direto aqui, ó, mostrando a fórmula unitária, sem dizer qual é a forma fracionária. Porque essa forma aqui, gente, é que dá isso aqui. E aí ele pula essa parte. E aí o pessoal fica realmente com dúvida, né? Copiem agora essas 3 aqui que eu fiz, que aí a gente vai continuar, tá? Então, olha só, você tem então 2 maneiras de representar a taxa de juros: percentual e unitária. A fracionária a gente não usa quase, a gente usa mais para fazer as contas direto, mas nos problemas você pode representar percentual ou unitária, tá? E aí ele vai falar uma coisa interessante aqui, quer ver, ó? Na página, agora, página 6 da apostila. Tá lá, tem um númerozinho 6 aqui em cima, ó. Ele fala assim, representação número 6, representação da taxa de juros. Aí é aquela parte que eu fiz com vocês, tá? Aí ele vem, ó, eu só vou ler esse parágrafo final aqui e já vou para outra coluna, ok? Ele fala assim, ó, tanto faz, por exemplo, dizer que uma determinada aplicação tem rendimento com taxa de juros de 1% AM, AM significa o quê? Ao mês. Ou 0,01 AM, que é 0,01 ao mês, que é a mesma coisa, tá? Essas 2 representações querem dizer a mesma coisa. Aí ele continua, na resolução de problemas, dos problemas, é importante que a periodicidade da taxa de juros e o prazo de aplicação estejam expressos na mesma unidade de tempo. Considere, por exemplo, um capital de R$2.000 aplicado a taxa de 5% ao mês durante 1 ano. Nesse caso, a periodicidade da taxa é mensal e o prazo de aplicação é anual, certo? Ele fala, no momento em que formos calcular o juro que esse capital rendeu, teremos que converter o prazo anual em meses, para que ele fique expresso na mesma unidade de medida da periodicidade da taxa de juros. Consideraremos, no caso, o prazo sendo igual a 12 meses, uma vez que o número de períodos contidos no prazo normalmente é representado com a letra N, aquilo que eu falei, N ou T, que é o prazo de aplicação, tá? Podemos dizer que no problema proposto, N igual a 12. Então, gente, a periodicidade seria, se eu pusesse, por exemplo, aqui, ó, ao ano. Aí a periodicidade aqui seria o quê? Anual. Se eu colocasse aqui, por exemplo, ao mês, ó, AM, a periodicidade dessa taxa é mensal. Se eu colocasse aqui ao dia, AD, eu diria que é 0,5% ao dia, a periodicidade é diária, tá? Ele dá uma misturada. Aí nos problemas ele vai dar uma taxa ao dia e o tempo, por exemplo, em meses. Aí você é obrigado a fazer uma adaptação. Eu vou mostrar todas as formas de fazer isso, tá? Olha só, próximo assunto que ele fala é importantíssimo. Olha, se vocês dominarem agora esse assunto, chama-se fluxo de caixa. A gente vai fazer em todos os programas. Dominando isso, você domina a matemática financeira, que é muito legal, porque ele mostra a linha do tempo e como você vai construir essa linha do tempo. É bem interessante. Olha só, ele fala assim, ó, nos problemas de matemática financeira, iremos tratar basicamente das entradas e saídas ao longo do tempo de dinheiro no caixa de uma entidade. Entidade é uma empresa, tá? Ou pessoa. O conjunto dessas entradas e saídas de dinheiro também é chamado de fluxo de caixa. Ah, então, gente, fluxo de caixa é simples, é só o quê? Entrada
ou saída de dinheiro do seu caixa, sua carteira, do seu bolso. Fluxo é movimento, né? Isso é movimento, entrada ou saída. Quando você tem que pagar uma conta, é saída. Quando você está recebendo o seu salário, é uma entrada de caixa, tá? Como exemplo, veremos o caso do extrato de uma conta bancária. Olha só, ele fala assim: o extrato é um demonstrativo das entradas, créditos e saídas, débitos, efetuadas em um caixa, conta bancária, né? Então repara só, ele fala lá, Banco Central, olha só, data 24/7, saldo anterior R$28, significa que ele tinha R$28 na conta, correto? Vamos ver se todo mundo está me acompanhando. Saldo é o que já estava na conta, ok? Olha só, do dia 25/7, resgate automático de aplicação. Aí ele põe lá, crédito de 166. O que está acontecendo ali? Quem sabe me dizer? Está entrando ou saindo? Está entrando dinheiro na conta vindo de um resgate de uma aplicação que você tinha feito antes. E o saldo anterior está positivo, porque Significa que ele já tinha R$28 lá na conta, não entrou nem saiu. Saldo significa o que está lá, tá? Quem tem conta bancária vai ter mais facilidade, mas quem não tem, é por isso que a gente está vendo com calma isso, tá, Gabriel? Para você poder entender também, Vitor, tá? Olha só, dia 28/7, aí tá assim, CH Comp 0093, significa cheque compensado 0093. Significa o quê? Quem sabe o que é isso? o dinheiro saiu, né? Isso, ou seja, saiu o dinheiro para pagar o cheque que você passou da sua conta. Você passou um cheque de R$144, por isso esse dinheiro saiu da sua conta, entendeu? Agora vamos ver lá, no dia 29/7 tem outro cheque compensado, agora 0094, no valor de R$80, ou seja, de novo, saiu outro dinheiro da sua conta, saiu R$80, porque você passou um cheque para pagar alguém. A gente não sabe o que foi, mas sabe que saiu dinheiro, tá? Muito bem, dia 30/7, depósito dinheiro, R$400 crédito. Isso é um dinheiro que entrou. Você foi lá na boca do caixa e depositou R$400, tá? Normal. 31/7, cheque compensado, 0095, no valor de R$100. Ou seja, mais uma saída de dinheiro, você passou um outro cheque, só que esse era no valor de R$100, aí saiu da sua conta, tá? Dia 1/8, aí ele só faz o quê? Um saldo final, tá vendo aí? Ele mostra aí o que sobrou na conta. Você tá sem apostila, né? Como é que você pode querer acompanhar sem apostila, né? Não tem como, né? Olha só, dá pra você sentar aqui perto da irmã? Porque não tem, a não ser que você, o Sandro e o Jorge Van já estão acompanhando junto, a não ser que você sente perto ali do Fagner, porque ele tá com a apostila sozinho. Agora que eu reparei, você tá aqui só olhando assim, falei, não tá lendo, porque tá sem apostila, né? Verdade. Vamos lá. Mas é porque vocês já estão aí com a apostila no meio, para botar para lá já vai ficar difícil, para vocês lerem, viu? É porque o Fagner está com a apostila sozinho. Senta do lado, senão você não vai conseguir ler. Isso. Para você poder ler esse extrato bancário aí. Olha só, no último dia então, dia 8, sobrou quanto? R$270. Repara, esse 270 aí não é entrada nem saída. É só o que sobrou na conta, tá? Muito bem, então ele fala assim, podemos representar as operações indicadas no extrato acima através de um diagrama de fluxo de caixa, onde utilizaremos um eixo horizontal para representar o tempo transcorrido e flechas verticais para representar entradas, setas para cima, ou saídas, setas para baixo de dinheiro. Então, olha só, ele vai fazendo a linha do tempo dele. Note que, aqui ó, primeiro sempre é data zero. Ele não colocou aqui, mas é o certo é colocar data zero aqui, tá? Aí, muito bem, lá no dia 25, vou botar pra cá, ele tem uma entrada de dinheiro, correto? Olha lá, seta pra cima, R$166. Depois, no dia 28, tem uma saída de dinheiro, vamos supor, aqui ó. Aí vai ser uma seta para baixo, no valor de R$144, ó. É assim que você faz o fluxo de caixa, você põe
entrada e põe o valor que entrou. Se for saída, para baixo e o valor que saiu. Outra saída no dia 29. Então, bota aqui dia 29. Outra saída aqui, 80. Depois, dia 30. É uma entrada, não é? Então é para cima, ó. 400. Dia 31, saída de dinheiro. Saiu 100. Note que o saldo não entra na linha do tempo, tá? Aí você coloca aqui, ó, a unidade de tempo, dias. Se fossem meses, você colocaria meses aqui, tá? Anos, seja o que for, você vai colocar aqui no final da linha, tá? No final da seta. Ele continua, vamos ver. Poderíamos também utilizar a seguinte representação. Essa outra aqui da página 7, eu já não recomendo, tá? Por quê? Porque ficariam todas as setas aqui em cima, uma para cima, outra para baixo, mas tudo na mesma altura. Eu não recomendo, eu não uso e digo não vale a pena fazer, tá? Fica confuso, exatamente. Vamos utilizar o conceito de fluxo de caixa e a sua representação para o caso de um correntista que aplica um capital C em determinado banco durante N meses, vindo a resgatar o montante M no final do prazo de aplicação. O diagrama de fluxo de caixa referente a essa operação financeira terá o seguinte aspecto. Ó, se for uma aplicação, ele aplicou um capital C, conforme eu falei para vocês. Aqui ele está botando setas em momentos diferentes, olha só. Ele colocou assim, ó, capital C, aí N períodos depois. O mais importante, gente, é que se a seta do capital está para cima, a do montante esteja para baixo, tá? Ou, se o capital estiver para baixo, o montante para cima. É vital que, se um é saída, o outro vai ser entrada. Se um for entrada, o outro vai ser saída. Por exemplo, se aqui eu estou colocando um dinheiro na poupança, né? É saída de dinheiro, por exemplo. Esse aqui vai ser entrada porque vai voltar o dinheiro para minha conta depois corrigido. Ou se eu peguei empréstimo, tá? Entrou dinheiro na minha conta aqui. Esse vai ser saída porque eu estou pagando o empréstimo ao banco. É importante que vocês fixem isso aqui. Não existe uma conversão de seta, no caso de dizer que houvesse a conversão de seta para cima, só a entrada, seta para baixo, só saída. Não. Aqui assim, eu botei as entradas para cima e as saídas para baixo, foi? Mas o importante é que uma esteja oposta à outra. Vamos supor que eu tivesse posto todas as saídas para cima, as entradas seriam para baixo. Não há obrigatoriedade de que as saídas sejam todas para cima ou as entradas sejam todas para baixo, não. A obrigatoriedade é que entrada e saída sejam opostas. Se for assim, entrada, saída, ou entrada, saída. E naquele tá? caso, professor, o capital entrou? Ali eu não sei, ali depende. Você pode dizer que é entrada ou saída, contanto que você saiba que uma é oposto da outra. É isso que você tem que saber. Por exemplo, se eu peguei empréstimo, entrou dinheiro no caixa da minha empresa. Daqui a N períodos, eu vou devolver esse dinheiro para o banco. Então, ou seja, se entrou no início do período, vai sair no final. Ou, se entrou um dinheiro para mim, por exemplo, se saiu o dinheiro, eu botei na poupança, tá? Botei na poupança. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um resgate. Vai sair dinheiro para me pagar esse valor com juros, entendeu? Ou seja, quando uma é entrada, outra é saída. Quando uma é saída, outra é entrada. Sempre. São opostos. Tanto que nas calculadoras financeiras, isso aí já adiantando um pouquinho essa parte da calculadora, vocês não vão trabalhar com ela agora, mas é interessante isso. Toda calculadora financeira, ela põe sinal de menos ou no montante ou no capital. Vocês sabiam? É que eu dou aula das calculadoras financeiras, principalmente HP12C. Eu dou aula dela, né? Então, se você põe o capital positivo, eu apliquei R$1.000 na poupança e tal, você aperta lá as teclinhas. Quando você pede o montante, ele sai negativo. Aí você, que é isso? Como é que está sendo negativo? É porque para a convenção, para a matemática financeira, existe essa convenção internacional, que é, quando o capital é positivo, o montante tem que ser negativo.
Quando o capital é negativo, o montante tem que ser positivo. Ele é vice-versa. Então, quando você está operando com a calculadora e é uma saída de dinheiro, no início, no capital, você põe menos 1.000, por exemplo. E aí ele vai te dar um montante positivo no final. É bem legal isso, é uma conversão internacional. Isso aí é imutável, tá? Depende do contexto, né, professor? Oi? Então isso aí vai depender do contexto, né? Exatamente. Vai ser positivo, negativo. É como eu falei, vai ser positivo quando estiver entrando para você. Vai ser negativo quando estiver saindo do seu bolso. Entendeu? Se você está pegando empréstimo hoje, é positivo para você, está entrando para você, não é? Não está? O banco não está te emprestando dinheiro hoje? Está entrando? Na verdade, tudo é conversão, né? Até positivo e negativo é uma conversão. Mas pensa aqui em relação a você. Você está pegando empréstimo hoje, não está entrando dinheiro na sua conta? É porque eu fico nessa compreendível, entendeu? É isso que eu tô falando, é positivo quando você pega empréstimo. Né? Ele já está pensando Eu tô pensando que era uma ele já está pensando no que tem que pagar. Sim, Esse é o sim. problema. É bom ter o pé no chão, mas a conversão é... Você está pegando emprestado, está entrando dinheiro para você, ou seja, é positivo esse capital. Daqui a N períodos, você vai pagar o banco, vai ser uma saída de dinheiro do seu bolso. Calma, você vai sair depois. Sai o dinheiro que você pegou e mais os juros, né? Agora, vamos supor que você esteja emprestando para alguém. Você emprestou dinheiro para o Sandro, por exemplo. Não sai dinheiro da sua conta logo de cara que vai dar para ele? Então, aqui vai ser saída de dinheiro, vai ser menos, vai ser negativo para você. Aí, daqui a N períodos, o Sandro vai ter que te pagar de volta. Aí vai ser uma entrada. Aquela taxinha. É como se fossem dois mundos diferentes. Exatamente, entendeu? É isso aí, muito legal. Matemática financeira é maravilhosa, nossa, eu gosto muito de ensinar. Então, repara que ele fala, ó, tudo que vocês perguntaram, ó, né, aqui, ó, no finalzinho aqui da primeira coluna, ó, ele fala assim, observe que a flechinha C está voltada para cima, que é esse desenho aqui, né, indicando entrada de dinheiro no caixa do banco, recebimento da aplicação do cliente, tá vendo? Ele fez o fluxo de caixa observando o lado do banco, tá vendo? Aí ele fala ali, ó, recebimento da aplicação do cliente e a flechinha M de montante está para baixo, indicando saída do caixa do banco, ou seja, resgate por parte do cliente da aplicação na data do vencimento. Tudo porque utilizamos como referência o caixa do banco. Se utilizássemos como referência o caixa do correntista, teríamos que inverter o sentido de todas as flechas, entendeu? Agora vamos ver os regimes de capitalização, né? Regime de capitalização, ele fala assim, capitalização é o processo de incorporação do juro ao capital. Regime ou sistema de capitalização é a forma como adicionamos os juros ao capital ao longo do tempo. Os sistemas de capitalização que nos interessam e que estudaremos são dois. Sistema de capitalização simples ou juros simples, foi aquele que eu botei no quadro inicialmente, né, que você calcula o juro uma vez só. Calculou lá R$20, aí você só fica somando R$20, R$20, R$20 a vida inteira. Os juros é o mesmo todas as vezes. Agora, o outro que ele fala aqui, sistema de capitalização composta ou juros compostos, já é diferente. Você vai calcular os juros a cada período, vai calcular de novo, e de novo, e de novo. Ele é chamado de juros sobre juros, tá? Eu vou fazer aqui no quadro. Ele fala assim, na capitalização simples, o juro de qualquer período é constante e sempre calculado sobre o capital inicial, isto é, capital que foi aplicado inicialmente. Vocês lembram que a gente calculou o juro em cima de R$200, que tinha sido o valor aplicado, lembra? E aquele valor ficou constante, R$20 a vida inteira. Agora, já na capitalização composta, o juro de cada período é calculado sobre o montante do período anterior, isto é, o capital inicial mais os juros acumulados até então. Ou seja, é bem diferente. Olha só, ele dá um exemplo aqui, deixa eu apagar aqui. Ele fala assim, ó, se eu aplicar um capital de R$800 a uma taxa de 5% ao mês a juros simples, durante 4 meses, todo mês irei receber a mesma quantia a título de juros, ou seja, 5% de 800.
que é igual a R$40, né? Então, olha só. Vamos organizar. Então, você tem um capital de 800, você tem um tempo de 4 meses, você tem uma taxa de 5% ao mês, tá? Vamos ver como é que vai ficar isso. Então vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4. Repara, aqui é a famosa data zero, isso. Que é o momento de hoje. Eu apliquei hoje. Hoje é sempre data zero, tá? 30 dias depois, você vai ter o primeiro mês. Depois segundo, terceiro e assim. Beleza, então daqui pra cá eu vou fazer a conta. Quanto dá 5%? Olha lá. 5% o D em matemática eu falei que eu vezes, né? De 800. O que eu disse? Você pode cortar um zero em cima para cada zero embaixo. Então fica um aqui, outro aqui. Um zero de cima com um zero de baixo. 5 vezes 8 dá 40. Beleza. Então, ó, daqui pra cá eu vou somar 40. Vai dar. Como é juros simples, eu vou continuar somando 40. Olha lá. É aquilo que eu falei, você calcula os juros uma vez só e só vai somando, somando, somando. 840 mais 40. 880 mais 40. 920. 920 mais 40. 960. Beleza. Isso em juros simples, não é? Como é que ficaria isso nos juros compostos agora? Vamos ver como é que vai ficar?